Oi, gente. Então vamos falar aqui sobre o livro de Luc Ferry, Aprender a Viver, né? O livro começa falando sobre religião, né? Sobre a religião romana, né? Que se diz cristã, mas nunca foi, né? É muito curioso, né? Todas as religiões se misturam, né? Existe uma grande mistura, né? Se uma religião diz, meu Deus é onipresente, a outra religião, o meu também. Se uma diz, o meu é onipotente, o meu também. O meu é alguma outra coisa, deu certo, a gente copia. Então, uma religião copia, de certo modo, o que acontece na outra, né? E quando se fala da Igreja Romana, né, a gente lê por Schopenhauer, né? A cultura hebraica não acreditava numa salvação, como aqui o livro diz, né? Normalmente, as pessoas, quando morriam, era como se elas adormecessem e iriam acordar no último dia, onde haveria o grande julgamento, né? Então, não existe na cultura hebraica a ideia de salvação. Na cultura cristã também não há essa ideia, né? Jesus Cristo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Meu Deus é um Deus vivo. Tudo na religião real, na religião cristã real, se baseia na vida, né? E, por exemplo, o reino dos céus basicamente tem uma figura muito importante que é o sol, né? Deus vive dentro do sol. Essa é a ideia um pouco, né, ingênua da época, né? Que Deus vivia dentro do sol. O sol é a fonte de toda a luz, então não se poderia fazer uma cerimônia, uma missa, por assim dizer, sem a presença de Deus. Ou seja, tem que ser sempre feita num lugar aberto, né? E o que não acontece na religião romana. Outra coisa, por exemplo, é a prática do batismo. Numa religião cristã real, existe a necessidade da água corrente, ou seja, tem que ser feito no rio, tem que haver o afogamento, a submersão completa, e também o afogamento, né, para a pessoa iniciar uma nova vida, ser iluminada pelo Espírito Santo e chegar ao reino dos céus em vida. Nada ocorre depois da morte. Essa ideia de paraíso não é uma ideia nem judaica nem cristã. É uma ideia grega. Basicamente, existia uma cidade na Grécia, uma cidade-estado chamada Elíseos. E nessa cidade havia uma cerimônia, um festival que ocorria na floresta, né, nos bosques, nos campos elíseos. O pessoal conhece. E nessa cerimônia existia então a água benta, existiam as cerimônias de purificação, né? Então você pegava água parada, pegava um pouquinho, jogava água na pessoa, como é o batismo atual. Os trajes dos sacerdotes também são, da Igreja Romana, são iguais aos trajes do pessoal do Elísios, né? A ideia de um templo fechado, né? É uma ideia elisiana, né? Tudo é uma ideia grega, né? Não tem nada a ver com uma ideia hebraica ou cristã real, né? E, por exemplo, a cerimônia elisiana era o seguinte: você ficava fechado no templo, fechado na escuridão, né? E aí aparecia um monte de sons, aparecia animais selvagens, né? Trovões e relâmpagos, e de repente abriu-se uma porta e surgia a figura iluminada de uma estátua, a estátua de Nossa Senhora. Nossa Senhora Deméter, né?
E a partir desse momento a pessoa buscava então uma memória ancestral, né, da época em que o ser humano vivia na floresta, enquanto o nascer do dia era uma nova experiência, né, uma nova esperança de continuar a vida, né, porque à noite sempre surgiam os animais selvagens. Então, essa experiência elisiana trazia uma grande felicidade nas pessoas, né? Depois da cerimônia de purificação, essa cerimônia da escuridão e da luz, né? E essa felicidade fez as pessoas se perguntarem, né? Que na Grécia é conhecida como eudemonia, né? Eu e Dímon juntos, eu e espírito juntos em um só, em um momento de êxtase, de felicidade. Então, esse momento de felicidade falou assim, será que depois da morte a gente não tem isso? Então surgiu essa ideia que depois de mortos as pessoas iam para os campos elíseos. Isso foi a base do que a religião romana hoje nos traz de paraíso, né? De salvação. As sociedades cristãs no começo da época nunca deram certo, porque Cristo não acreditava na ideia de justiça, ele acreditava só na ideia de perdão. E mesmo depois de passar algum tempo, Francisco de Assis tentou montar uma estrutura também mais voltada ao cristianismo real e também não deu certo. A ordem franciscana nunca aceitou toda a base do cristianismo, né? O que nos mostra que essa ideia aqui do Ferry, não sei, é um pouco difícil de aceitar se você tem conhecimento real da religião, né? Por exemplo, existe a religião japonesa, não é bem uma religião, né? Uma filosofia prática chamada Bushido, onde a pessoa se prepara para a morte. Então, toda semana você se prepara, porque pode ser que no final da semana você esteja morto, no final do mês você esteja morto. Então, há uma preparação para a morte. Então, para essa filosofia, essa ideia de salvação também não é viável, né? Os 9 dásanas da cultura ou da filosofia do hinduísmo, né, propõem sempre uma introspecção. Você busca a felicidade dentro de você através da meditação. A meditação, né, a introspecção é a fonte da felicidade, porque o mundo externo só existe dor e sofrimento. Então, talvez aí exista uma ideia de salvação. Mas é uma coisa que se tem que pensar, não é? Uma outra coisa é que ele começa a falar, já no capítulo 2, sobre imanência e transcendência. Então, você tem um conjunto, o que está dentro do conjunto é imanente, o que está fora do conjunto é transcendente. Por exemplo, quando você tem uma dor de cabeça ou uma dor na barriga, você está sendo imanente. Quando você observa o mundo lá fora, se você sente o cheiro, você sente o gosto de alguma coisa, você está sendo transcendente. Quando a alma está dentro do corpo, ela está sendo imanente. Quando a alma sai do corpo, ela está sendo transcendente. Não é? Então, eu acho que basicamente é isso que eu tenho a dizer sobre o capítulo 1 e o capítulo 2. Vamos ver o capítulo 3 e a gente continua. Tá legal? Um abraço grande. Piadinha. Então, Kant, né, estava fazendo uma pesquisa quando uma mulher entrou na sala dele e falou: Kant, eu quero me casar com você. E Kant falou: tá bom, vamos esperar um pouco, eu vou fazer uma pesquisa e depois te falo. Aí ele fez uma pesquisa, colocou as razões de
casar e as razões de não casar, né? Chegou a 300 razões para casar, 300 razões para não casar, e surgiu a última, tentar o novo. Aí ele foi atrás da mulher, bateu na porta dela, apareceu a mulher já com uma criança de colo nos braços, olhou espantada para Kent e Kent falou, resolvi, vamos nos casar. Aí a mulher falou assim, mas Kent, você tá maluco, cara? Já passou 5 anos que eu pedi para você se casar, só agora você se decidiu? E bateu a porta na cara do Kent, né? Então, e o Kent falou assim, que mulher ansiosa, né? Ainda bem que não me precipitei. E voltou a fazer a pesquisa, né? Então é isso. É triste. É triste. Tchau, até a próxima.